Paz e luz para você que me assiste neste momento, paz e luz para você que acompanha esta programação através das redes sociais. Aqui quem vos fala é o Bispo Antônio Maria, este profeta de Deus, que chega até você agora na sua casa, aonde quer que você esteja nos acompanhando. Eu quero hoje chamar a atenção de todas as pessoas para o que está acontecendo em várias partes do Brasil e do mundo. Pessoas que têm sido atingidas por forças do mal e vivem procurando explicação. O porquê de tanto sofrimento. Eu sei que você que está doente, já tomou vários tipos de medicamentos, já bateu em tantas portas, já buscou ajuda de várias formas, mas continua doente. Há uma pergunta que não quer se calar. É doença física ou é doença espiritual? Eu sei que tem pessoas que quando a gente fala sobre o mundo espiritual e revela uma pessoa, ela já mesmo diz assim: eu não tinha certeza, mas eu já tinha as minhas dúvidas. Eu não tinha certeza, mas eu já desconfiava. Porque não é impossível, depois de tanto tratamento, tantas portas que eu bati, não é impossível que eu ainda iria continuar sofrendo do jeito que eu estou. Eu estive esta semana na caverna de Adulão, aonde a Bíblia fala que Davi entrou ali perseguido, envergonhado, triste, perseguido pelo inimigo. Davi, ele já tinha a unção de rei. Davi já era um homem ungido por Deus e pelo profeta. Aí vem-se a pergunta: se ele era ungido de Deus, era o escolhido de Deus, já tinha a unção de Deus e a unção do profeta, então por que que Davi era tão perseguido pelo inimigo? Você precisa entender que quando uma pessoa ela é escolhida por Deus, ela é perseguida. Se você não é perseguido, se você não é perseguido pela inveja, pela macumba, por pessoas que falam mal de você, que levantam calúnias contra você, prova-se que você não é escolhido de Deus. Você pode ser um cristão, pode ser uma ovelha, pode ser uma pessoa da igreja, mas um escolhido você não é. Eu sei que neste momento tem milhares e milhares de pessoas nos assistindo e nos ouvindo. E às vezes você tem buscado de Deus uma resposta do porquê que você sofre tanto, sendo que às vezes você está dentro de uma igreja. Eu já ouvi pessoas falarem assim: eu sou dizimista, eu sou ofertante, faço as minhas correntes, faço as minhas campanhas. E eu vejo pessoas contar o testemunho, eu vejo pessoas dizer que conseguiu emprego, ganhou aumento no trabalho, mudou de cargo, reformou sua casa, comprou um carro novo. E por que que eu continuo do mesmo jeito? Tem pessoas que não adianta ela fazer as mesmas coisas que os outros fazem.
O escolhido de Deus, ele recebe mais de Deus. E por isso ele é atacado, por isso ele é perseguido. Como acontecia com Davi. Não vinha sobre os irmãos de Davi, da parte do inimigo, a mesma perseguição que vinha em cima de Davi. Eles eram soldados do rei Saul, mas eles não eram escolhidos de Deus. Escolhido de Deus ali era Davi e o rei Saul. O rei Saul foi dando tudo certo na vida dele, até no momento em que ele obedeceu a Deus. Até no momento em que ele obedeceu o profeta. Mas depois que ele parou de obedecer o profeta, seguir a visão de Deus, tudo começou a dar errado na vida dele. Tudo começou a dar errado na família dele. Tudo começou a dar errado no reinado dele. A ponto de Deus rejeitá-lo. Eu sei que tem pais e tem mães sofrendo com filho dentro de casa, viciado na bebida, viciado nas drogas, não obedece mais os mais velhos, não obedece os pais, não obedece os avós, não obedece mais ninguém, e você me pergunta, aonde foi que eu errei para sofrer tanto assim? Todas as vezes que a gente agrada demais uma pessoa, prova-se que a gente está deixando de agradar a Deus. Você pode estar agradando todo mundo ao seu redor, mas se você não agrada a Deus, você está dizendo para Deus, eu confio nas pessoas que estão perto de mim, mais do que eu confio no Senhor. Só que nos momentos difíceis da nossa vida, aquelas pessoas que conviviam ao nosso redor, elas são as primeiras. Vou repetir. Elas são as primeiras a nos abandonar, a nos deixar sozinha. Quantas vezes você já viu uma pessoa que tinha um monte de amigos, ou dizendo melhor, que se diziam ser amigos, cai doente no hospital, fica lá 10, 15 dias, um mês internado, vai lá uma, ou duas, ou três, ou quatro, umas 5 pessoas lá visitá-lo, vê como é que ele está. E aí eu te pergunto, e cadê a grande quantidade de amigos, a grande quantidade de companheiros? Como profeta de Deus, eu quero dizer para você, por pior que esteja a nossa situação, por pior que esteja a sua situação, o único que não vai te abandonar, vai estar ali juntinho com você, é Jesus. É Deus, o Espírito Santo. Esses nunca vão te abandonar. Eles nunca vão virar as costas para você. Nem Deus, nem Jesus e nem o Espírito Santo. Quantas pessoas que você confiou nelas e depois você descobriu que elas estavam te traindo e te apunhalando pelas costas. Tem muitas pessoas que ela enfrenta situações na vida e fica perguntando onde é que foi que ela errou. Às vezes é até bom de saber, às vezes é até bom descobrir aonde foi que errou, para poder consertar e não fazer de novo. Ou dizendo melhor, se errou, consertou e fazer melhor do que se estava fazendo. Mas há momentos na vida que acontecem coisas com a gente que você não deve procurar aonde você errou, onde é que você fez certo ou deixou de fazer certo. Há momentos na vida que você tem que levantar a sua cabeça e olhar para frente, seguir em frente, andar para frente, seguir em frente. E, se possível, aqueles que você gosta, se possível, venham junto contigo. Mas se não possível, deixa que no momento certo Deus vai agir e vai mudar a vida deles,
vai mudar a forma deles de pensar, vai mudar a forma deles de enxergar as coisas de Deus, como ele fez com você. Mas se você quiser forçar a barra, não vai dar certo. A palavra de Deus nos fala que no mundo espiritual as coisas não é nem por força e nem por violência, mas disse Deus, pelo meu espírito. Eu falava no início da nossa transmissão que esta semana eu estive na caverna de Adulão e levei ali pedidos de oração, levei fotografias de pessoas que disse, profeta de Deus, o senhor está indo para o lugar aonde Deus restaurou a vida de Davi e transformou Davi ali, naquele lugar, um dos maiores reis de todos os tempos, um homem bem-sucedido na vida financeira, um homem bem-sucedido na vida sentimental, na vida familiar. E eu queria muito que o senhor levasse uma fotografia do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa. Tem pessoas que pediram para que eu levasse fotografias de pessoas que estão doentes, outros que tiraram fotografias da empresa e pediu que eu levasse e intercedesse pelo seu comércio que não estava indo de acordo com o que ele esperava que fosse. E eu confesso a todas as pessoas que me assistem e que me ouvem neste momento, que na hora em que eu segurei as fotografias na mão, na entrada da caverna de Adulão, eu senti as minhas mãos pegando fogo. Uma energia espiritual muito forte que existe naquele lugar. Se eu fosse tentar explicar para você o que eu vivi naquele lugar, o que eu senti naquele lugar, eu ficaria aqui 1 ano falando com você e eu não conseguiria explicar nem 10% do que eu senti naquele lugar. A caverna de Adulão tem uma força espiritual de Deus inexplicável. Confesso para você que eu já fui várias vezes em Israel, na Terra Santa, mas nunca senti o que eu senti dentro da caverna de Adulão. Há uma força de Deus sobrenatural naquele lugar. Mas eu quero fazer uma pequena leitura com você na palavra de Deus, para mostrar para você nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, o quão é importante uma pessoa obedecer a palavra de Deus. Tem gente que lembra de ler a palavra de Deus só na igreja. Carrega uma Bíblia debaixo do braço só de enfeite. Se você perguntar o que tem escrito dentro dela, a pessoa vai recitar textos ou versículos que ouviu outras pessoas falarem, mas ele não sabe nem aonde está na Bíblia. E quando eu li antes da viagem, aquele lugar santo, aquele lugar sagrado, eu fui buscar na palavra a importância daquele lugar, a força espiritual daquele lugar. E eu encontrei na palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 4. E me impressionou muito. Porque eu, confesso para você, eu, profeta de Deus, acreditava que ali dentro da caverna de Adulão, Deus havia transformado somente a vida de Davi. Que Deus havia mudado só a vida da história da família de Davi. E lendo nas Sagradas Escrituras eu descobri que Deus mudou a vida de Davi e de muitas outras pessoas naquele lugar, naquele mesmo dia, naquela mesma hora. É importante você entender
Vou repetir. Naquele mesmo dia, naquela mesma hora, naqueles mesmos tempos, Deus mudou a vida de muitas outras pessoas. E como vai mudar também a vida das pessoas a quais eu apresentei as fotografias, as peças de roupas, empresa das pessoas, peça de roupa do doente, pessoas que estavam sofrendo. E você vai ouvir o testemunho dessas pessoas. Porque a Bíblia diz que a palavra do profeta não cai por terra. A palavra do profeta, ela não volta vazia. Vamos ler na palavra de Deus para você entender. Diz assim as Sagradas Escrituras. Livro de 1 Samuel, capítulo 22, no versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para estar com Davi. Versículo 2. E ajuntou-se a Davi todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens entristecidos, e todos os homens de espíritos desgostoso. E ali lhes fizeram capitão deles. E era esses uns 400 homens. Eu quero dar uma paradinha aqui. Você pastor, você missionário, você profeta de Deus, profetiza, que tem orado pedindo a Deus para levar povo para a sua igreja, pessoas para a sua igreja, aumentar os membros da sua igreja. Você sabe por que não aumenta? Sabe por que não acrescenta o número de pessoas? Quando nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, nos fala as Sagradas Escrituras, que quem aumenta o povo na igreja é o Espírito Santo. Tem pessoas que lembram de orar a Deus, orar a Jesus, falar com Jesus. Tem pessoas que lembram de gritar, pular, sapatear, mas não lembram do Espírito Santo. Isaías diz mais ainda sobre os profetas, sobre os pastores, sobre os apacentadores das ovelhas. Os meus pastores se embruteceram. Vou repetir. Os meus pastores se embruteceram porque deixaram de me buscar, deixaram de buscar a Deus, deixaram de orar, deixaram de ter vida com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Mas eu sei que tem pessoas que estão há anos na igreja e que já aprendeu a fazer certo, mas insistem ainda ir por cabeça dos outros. Esqueceram do que ensina as Sagradas Escrituras. E aqui vem-se uma pergunta. Se Davi estava fugindo do inimigo e se escondeu na caverna de Adulão, como que a família de Davi sabia que ele estava ali? Pare e pense. Como a família de Davi sabia que ele estava ali dentro da caverna de Adulão? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: quando a pessoa obedece a Deus, quando a pessoa está na obediência a Deus, Deus ajunta perto daquela pessoa as pessoas que ele mais ama e as pessoas a quem Deus tem interesse de mudar a vida delas. Eu sei que tem pai, tem mãe, tem avô, avó, que quer os filhos
quer os netos, quer os avós, os pais, tudo na igreja. Mas você vai para a igreja pensando só em você. É um cristão egoísta. É um cristão que só pensa nele. Aí você diz assim, mas eu já orei. Eu já entreguei na mão de Deus. Isso tudo é conversa fiada. Você dizer que orou e entregou na mão de Deus, que você jejuou e entregou na mão de Deus, isso é conversa fiada. Isso aí é a forma da pessoa tirar a responsabilidade dos ombros dele e querer jogar na responsabilidade de Deus. Você precisa ter vida com Deus. Você precisa obedecer o profeta como Davi obedecia, para que Deus coloque perto de você as pessoas que você ama. Porque, do contrário, você vai estar dentro da igreja, dentro da casa de Deus, dando mau testemunho, contando que a família não é unida, que tem gente doente dentro de casa, que tem pessoas desempregadas, que tem pessoas viciadas nas drogas. Você está dando mau testemunho. Segunda Crônica nos diz a palavra de Deus que aquele que crê em Deus, ele levanta de madrugada e ora. Eu me lembro que há um pouco mais de 3 anos, começamos a orar pela madrugada com poucas pessoas. E agora, há pouco mais de 3 anos, já são mais de 1 milhão de pessoas orando às 3 horas da manhã. E o salmista Davi nos ensinava: feliz aquele que busque a Deus de dia e de noite. Tem gente que quando as coisas melhoram um pouquinho, nem sequer lembra de agradecer a Deus pelo emprego, agradecer a Deus pela comida, pelo pão de cada dia, pelo seu almoço, pelo seu jantar, pela noite de sono que teve. Mas na hora em que as coisas se complicam, porque se a pessoa não tem vida com Deus, ele deixou a porta aberta para o inimigo entrar a hora que o inimigo quiser. Aí na hora que as coisas complicam, e ele luta de um lado, luta do outro, e não consegue vencer, e se sente preso, dominado, numa situação sem saída, a pessoa vira e fala: Deus esqueceu de mim. Deus gosta de todo mundo menos de mim. E eu quero dizer para você, Deus te ama. Vou repetir, Deus te ama. Mas Deus não vai fazer a parte que é para você fazer. Deus não vai fazer a parte que eu tenho que fazer. Deus faz a parte dele, que é a parte de Deus. O profeta faz a parte de profeta, que é a parte dele, do profeta. E a sua parte como ser humano, como cristão, ninguém pode fazer por você. É você que tem que fazer. Porque se você não fizer a sua parte, você não vai chegar a lugar nenhum. É a mesma coisa daquelas pessoas que querem vencer de braços cruzados. Eu uso muito falar dentro do santuário, nas minhas palestras, que se tem luta, tem vitória. Quem espera conquistar alguma coisa sem lutar, é porque lá na frente já conta com o fracasso. Ele já acredita na derrota lá na frente. Porque quando você faz algo sem ter estrutura do que você está fazendo, você está dizendo: eu tenho certeza que isso lá na frente vai cair. Não tem estrutura. Eu sei que neste momento tem milhares e milhares de pessoas me assistindo, mas tem uma pessoa que está me assistindo agora que tudo que começa para no meio do caminho. A maldição do meio do caminho. Mas ainda dá tempo.
Deus colocou essa palavra no meu coração para dizer para você que ainda dá tempo de você consertar a sua vida. Ainda dá tempo de você consertar a sua vida com Deus e fazer o que Deus te chamou para fazer. Uma senhora uma vez me disse assim: Deus me chamou para ser evangelista da obra. E eu disse para ela: e a senhora está sendo evangelista? Ela disse assim: não, eu estou esperando ter oportunidade para mim ir para a cidade fulana de tal. Para não citar aqui, para ninguém saber quem é a pessoa. Eu disse para ela: evangelizar, a gente evangeliza em qualquer lugar. A palavra de Deus nos fala que Deus mandou um profeta para um lugar onde não tinha pessoas. E ali ele precisava profetizar num vale de ossos secos. Deus, ele é mistério, eu dizia a ela. Deus é mistério. Se Deus te chamou para ser evangelista e você está querendo escolher lugar, esperar o tempo para ir fazer, e se Deus te chamar antes, o que você vai fazer, hein? Você acha que você vai ser salvo? Você acha que você vai ser salva em rebeldia com Deus? Porque se Deus te chamou, você tem o conhecimento de que Deus te chamou e você não está fazendo o que Ele mandou você fazer, você está em rebeldia. Tem muitas pessoas dentro da igreja em rebeldia, você sabia? Como assim, profeta? Ele está dentro da igreja e não faz o que o profeta manda, ele só faz o que quer. Se você pegar na Bíblia, você vai ver que um homem chamado Jonas, ele era um profeta. Deus mandou ele para uma cidade e ele foi para outra. E deu tudo errado na vida dele. E era um profeta. Eu quero dizer para você que está me assistindo agora, para você que está me ouvindo, a maior prova de que uma pessoa vai ter a salvação é quando ela tem tempo para ouvir o profeta. Tem pessoas que chegam atrasado numa concentração e ficam olhando no relógio os minutos para terminar. Mas fica sabendo que aquela pessoa que mora perto de você e que quer ver a sua destruição, passa a noite na cachoeira, passa a noite na encruzilhada, passa a noite dentro de um terreiro, passa a noite numa mata virgem. E tem pessoas que passam a noite dentro de um cemitério para ver você com a perna quebrada, para ver você com o coração podre. A pessoa sai para a rua fora, batendo o queixo já, sem aguentar respirar. Para ver o seu filho morrendo nas drogas. Para ver o seu casamento acabando, o seu marido saindo de casa com as malas nas mãos, e você implorando para ele no meio das ruas para que ele não vá embora. Tem pessoas que deviam ter vergonha de dizer que é um cristão. Porque é um santo dentro da igreja e um demônio fora das portas da igreja. Eu aprendi com o profeta de Deus, o apóstolo o missionário Adelino de Carvalho, que o cristão verdadeiro, ele não tem duas caras. É uma cara só. É essa aqui, ó. Essa aqui que você está vendo. É uma cara só. Tem pessoas que têm tempo para falar mal da vida dos outros. Mas não tem tempo para falar de Deus. Tem tempo para criticar os outros, mas não tem tempo para fazer o que aquelas outras pessoas estão fazendo. E acham com que aquela postura ele está agradando a Deus. Há uma passagem na palavra de Deus no Evangelho de São Mateus que chegou 2 homens dentro do templo e estava ali o profeta de Deus. E um homem estava orando. E chegou um outro e falou: Senhor,
peça a ele que cale um pouco, porque eu preciso falar contigo. Profeta, peça a ele que ore mais baixo, porque eu preciso falar contigo. Ele está me atrapalhando a conversar com o Senhor. E aquele homem insistia, em vez dele orar quando o outro estava orando, ele já estava criticando o que estava orando. E Jesus, ele olha não é para a aparência. Ele olha para o nosso coração e para o que você está fazendo com a sua fé. Pensa nisso. Aquele homem disse para o profeta: eu não sou igual àqueles que oram, que gritam. Sou aquele que fala. E olha o que a Bíblia diz, né? Não é por muito falar que sereis ouvido. Fale menos e ouça mais. Vou repetir. Fale menos e ouça mais. Deus, quando ele fez o homem, ele fez perfeito. Não faltou nada. Por isso ele te deu uma boca e 2 ouvidos. Para você falar menos e ouvir mais. Falar menos e praticar mais. Aqui a gente observa que depois que a família de Davi entrou para dentro da caverna de Adulão, diz a palavra de Deus que entrou também aproximadamente mais ou menos 400 homens dentro da caverna de Adulão. Forte, né? Forte, né? Só que se você for fazer a contagem, você não vai conseguir enumerar a quantidade de pessoas que pelo Espírito foi conduzida à caverna de Adulão para estar com Davi. Para estar com Davi. E aqui é tão interessante que Davi estava sendo perseguido pelo inimigo. A família de Davi também já estava sendo perseguida pelo inimigo, porque se eles queriam matar Davi, eles queriam matar também a descendência de Davi. E entrou ali atrás de Davi 400 homens. Ou dizendo melhor para você entender, para você que não somente entra na letra da Bíblia, para você que entra na revelação da palavra. Entraram ali atrás de Davi. Se foram 400 homens, foram 401 famílias. Porque se foram 400 homens, se contava só o cabeça da casa. Grava aí. Contava só o cabeça da casa. Não contava mulher e meninos ou meninas. Só contava o cabeça da casa. Se cada homem levou uma mulher e um filho, só ali, desses 400, já era mais de 1.200 pessoas. E me perguntaram os jovens, quando cheguei de viagem da caverna de Adulão, qual foi o mistério ao qual Deus levou Davi, a família de Davi, e mais de 1.200 pessoas para dentro da caverna de Adulão? Está aqui, ó. Mostrei para eles na palavra de Deus, olha aqui, ó. E ajuntou-se a Davi todos os homens que se achavam em aperto. Olhe para o pai e para uma mãe que tem um filho nas drogas. Você acha que ele está em aperto ou está num sufoco terrível? Tristeza, humilhação. Eu atendo muitas pessoas no santuário de famílias despedaçadas. Uma família que tinha tudo para viver bem. Outro dia eu atendi uma mãe que ela falou: profeta de Deus, o meu filho não teria nenhum motivo para usar droga.
Eu sou empresária, tenho muitos bens materiais, tudo que o meu filho pede eu dou para ele, não sei por que ele usa drogas. Eu já cheguei a dar para ele 3 carros zeros no ano. Qual o motivo que o meu filho teria para dar drogas? Dar droga para amigo, amigo dar droga para ele comprar drogas. Qual motivo ele teria? Eu disse para ela, a senhora deu tudo o que ele precisava materialmente, mas a senhora esqueceu da parte mais importante, que a senhora teria que dar para ele espiritualmente, e a senhora não deu. Um outro dia um homem falou para mim assim, bispo, a minha esposa foi embora de casa e levou meus 2 filhos com ela, um de 6 e outro de quase 8 anos. E eu nunca deixei faltar nada para eles. E eu perguntei para ele entender que ele havia deixado faltar e não sabia. Tem erros que a pessoa comete inocentemente. E tem erros que a pessoa comete sabendo do erro que está cometendo. Eu perguntei para ele, o que você não deixou faltar para sua família? Ele disse, olha, eu nunca deixei faltar casa. Sempre moramos em casa boa. Dentro da minha casa sempre teve do bom e do melhor. Nunca deixei faltar alimentos. Sempre teve do bom e do melhor. Na minha casa eu sempre dei tudo para minha família. Eu disse, e você fez tudo isso e você acha que você deu tudo que a sua família precisava? Ele falou assim, eu tenho certeza que eu dei tudo que a minha família precisava. Eu disse, o Espírito está me revelando que você passou vários finais de semana fora de casa, na bebida, nas festanças, na bagunça. Você acha que você deu tudo que a sua família precisava. Só faltou uma coisa. Ele disse, mas eu não deixei faltar nada. Eu disse, faltou uma coisa. Ele disse, não, sempre dei tudo o que eles queriam. Eu disse, faltou uma coisa. E ele olhou para mim e disse assim, e que uma coisa é essa que faltou? Eu disse, amor. Amor não se compra. Amor não se dá. Amor é uma conquista. E é uma conquista dia a dia. Tem pessoas que ela pode estar no meio de uma multidão que ela se sente sozinha. Porque o vazio não está por lado de fora, o vazio está do lado de dentro. Tem pessoas que é vazia de tudo. É onde que os médicos dizem que a pessoa que está vazia de tudo é chamada-se de uma doença por nome de depressão. Uma pessoa que foi atingida por uma depressão, porque isso é uma entidade maligna, se aquela pessoa não se tratar espiritualmente, não estou falando medicina não, porque pela medicina, depressão não tem cura. Se você não tratar da depressão espiritualmente, com certeza aquela pessoa vai morrer. E vai morrer de uma forma muito terrível. Porque primeiro a pessoa começa a ficar sozinha. Segundo, se tranca num quarto. Terceiro, não quer falar com mais ninguém. E dali a pessoa já pensa em tomar uma grande quantidade de remédio, se envenenar, se jogar de um prédio, se jogar na frente de um carro e suicidar. Mas o pior de tudo é que a Bíblia diz que quem suicida não tem salvação. Quantas pessoas que você conhece que tirou a sua própria vida? Mas aqui diz a palavra de Deus, que aqueles que o Espírito conduziu para dentro da caverna de Adulão para estar junto com Davi, o escolhido de Deus, estava assim, ó. E ajuntando-se a Davi
todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens entristecidos. Olha como que é sério isso, né? Todos os homens endividados, todos os homens de espírito desgostoso. Olha que situação estava essas pessoas. E a Bíblia diz que lá dentro da caverna, Davi saiu de lá rei. Os homens tristes, angustiados, abatidos, Deus fez deles lá dentro capitães. Se você não sabe, até hoje em Israel, o capitão ele tem um poder. Estou falando de poder espiritual, não. Poder de autoridade muito grande. Aqueles homens que entraram ali desgostosos da vida, entristecidos, angustiados, deprimidos, eu diria para você que deveria se chamar dentro da caverna de Adulão o lugar aonde Deus restaura a vida de qualquer pessoa. Vou repetir. Caverna de Adulão deveria ser chamada o lugar aonde Deus restaura a vida de qualquer pessoa. Foi o que aconteceu com Davi, foi o que aconteceu com a família de Davi e foi o que aconteceu com mais de 400 famílias. E eu pergunto para você, em qual área da sua vida que você quer que Deus transforme? Qual área da sua vida que você quer que Deus mude da água para o vinho? Prosseguimos para nós encerrarmos. Versículo 3 de 1 Samuel, capítulo 22. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixai estar meu pai e a minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer por mim. Meu Deus do céu, hein? Davi, ele confiava em Deus de uma forma tão grande, tão poderosa, que ele disse: olha, eu saí da caverna de Adulão. E lá dentro Deus restaurou a minha vida. E eu ouço a voz de Deus falando no meu ouvido que algo muito grande para a minha vida ainda está por vir. E ele disse ao rei: cuida aqui do meu pai, cuida da minha mãe, cuida aqui dessas mulheres, dessas crianças, e eu e esses 400 homens vamos seguir adiante, até eu saber o que Deus tem para mim. Olha que força! Mas você pode observar que tem pessoas que fracassam na vida porque Deus manda ele fazer e ele está sempre arrumando a desculpa, está sempre dando um jeitinho brasileiro. E no jeitinho brasileiro a pessoa vai só perdendo, fracassando, sendo derrotado na vida. Davi foi em frente. Davi seguiu em frente. Você teve um tropeço na sua vida? Teve um tropeço na sua empresa? Teve um tropeço no seu casamento? Teve. Segue em frente. Eu uso muito dizer nas minhas palestras que o melhor de nossas vidas ainda está por vir. Por que Davi, mesmo sendo perseguido pelo inimigo, ele seguia em frente? Porque Davi, ele tinha a estrela guia. Você pode entrar nas redes sociais e ver que na bandeira de Israel tem a estrela guia. Quem é guiado pela estrela, ele tem a revelação e sabe para onde Deus está guiando ele. Para onde Deus está guiando ela. Pergunte para a pessoa que está aí do seu lado, me assistindo e me ouvindo. Pergunta: você tem a estrela de Israel? Você tem a estrela de Davi?
fala, se você não tem, o seu guia é cego. Por isso que você vive tropeçando. Por isso que as coisas vivem dando errado para você. Pergunte para a pessoa, você tem a estrela de Israel? A estrela de Davi? Tem pessoas que usam a estrela satânica, a estrela que tem 5 pontas, para enganar você, que não tem a revelação, para você não ter a guia de Deus com você. A estrela de Israel. A estrela de Israel, ela guiou os 3 reis magos até Jesus. Quem tem a estrela satânica, você é um guia cego e será guiado às trevas. É isso que você quer para você? Eu sou um profeta de Deus para falar para você o que você precisa ouvir, não aquilo que você gostaria de ouvir. E aqui a gente observa que Deus restaurou a família de Davi e a família de mais de 400 homens. Você vai ficar aí choramingando, deixando o diabo rir da sua cara? As pessoas que fizeram mal contra você, batendo palma do seu sofrimento? Reaja, meu irmão. Reaja, minha irmã. Reaja, você que está me assistindo agora. Reaja, você que está me ouvindo agora. Deus tem coisa grande para você. Mas todo esse sofrimento sobrecaiu sobre você para que você não siga, para que você não vá avante. E hoje é que Deus está nos mostrando dentro da palavra que para você chegar aonde Deus quer que você chegue, você tem que ir avante, você tem que seguir o seu caminho, você tem que seguir a sua caminhada para você chegar aonde Deus preparou para você chegar, como ele fez com Davi. Prosseguimos. No versículo 4 diz assim: e trouxe-lhe perante ao rei dos Moabitas, e ficaram com eles todos os dias que Davi esteve naquele lugar forte. Versículo 5. Porém o profeta Gade, chegou até Davi e disse: não fiquei ali naquele lugar forte, mas vá em frente, Davi, a terra de Judá. A cada pessoa Deus preparou um lugar. Entendeu agora? Deus preparou um lugar para você vencer. E você vai vencer. Você pode me procurar a hora que você sentir que você está sendo escravo do inimigo, que você já bateu em porta e acha que não tem mais saída, não tem mais jeito para a sua vida, me procure. Eu sou o profeta de Deus que Deus colocou no seu caminho. Você pode ligar nesse telefone 061 3297 6711. Ou você pode entrar também pelo WhatsApp 011 9 4802 2656. E ali você pode falar diretamente com este profeta. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, eu te apresento agora, meu Deus, a vida de cada pessoa que acompanhou agora esta programação. Peço, Senhor, ó Deus, que revele esta pessoa, meu Deus, esse lugar forte, como o Senhor revelou a Davi, para que esta pessoa, meu Deus, possa ter o filho restaurado, que esta pessoa que está contaminada pelas drogas, esse mal seja desfeito e esta pessoa venha voltar este filho carinhoso, este marido carinhoso, esta esposa carinhosa, esta família unida como era antes. Meu Deus, como o Senhor restaurou a vida de mais de 400 famílias
dentro da caverna de Adulão. Venha restaurar a vida deste homem e desta mulher. Quando esta pessoa, meu Deus, receber esta revelação e não aceitar mais este sofrimento, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, abençoe a sua família.